Alô, amigos e amigas que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube. Começa agora mais uma edição do Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário. O Pode Morar tem o patrocínio de Solução Crédito Imobiliário, especialistas na assessoria de financiamento imobiliário. Acesse soluçãocreditoimobiliario.com.br. Também BR Condos, a maior rede de administradoras de condomínio no Brasil. Saiba mais em brcondos.com.br. E Masti Soluções Contábeis, especializada na contabilização da construção civil. Saiba mais em masticontábil.com.br. E nessa edição do programa recebemos um assunto bem diferente, que muitas pessoas acham que conhecem, mas a gente trouxe uma especialista aqui para falar sobre isso. Recebemos Juliana Bortolom, especialista em consórcio como investimento. Juliana, seja bem-vindo ao Pode Morar. Obrigada, Wagner, pela oportunidade. Fiquei bem feliz pela lembrança, já que nós nos conhecemos há tanto tempo em função do consórcio, né? Você foi um dos primeiros consórcios que eu comprei na vida foi com você, né? Na verdade, o primeiro quem comprou foi meu irmão, eu herdei, né? Nós compramos juntos e acabei herdando. E o segundo, quando eu resolvi comprar, eu procurei você, né? E a gente começou essa relação. Quanto tempo faz isso? Já uns 15 anos, não? Não, 15 não, mas perto de 13. É? Perto de 13 anos, já faz algum tempo, né? Então, conta um pouco disso pra gente começar, Juliana. A gente te apresenta como uma especialista em consórcios. Me conta um pouco dessa tua história, sua trajetória nesse ramo. Vamos lá. Bom, eu já estou há 22 anos trabalhando com consórcios. Eu comecei como televendas numa administradora. Era trabalho infantil ainda, né? Quase. Não era a oportunidade de eu entrar na empresa que eu tanto queria. E acabei me apaixonando pelo produto. Eu me lembro que na época eu pensava, meu Deus, quem é o maluco que compra consórcios, né? Só que o consórcio tem muito disso. Quando você começa a entender o produto, as possibilidades, você começa a gostar. E eu fui me identificando. O consórcio ele é muito dinâmico, ele é muito de relacionamento, e eu sou assim. Tanto que eu tenho clientes que eu estou atendendo segunda e terceira geração já. Então isso me deixa muito orgulhosa, porque mostra que a gente trabalha de uma forma certa, com boas marcas, com credibilidade. Então, o consórcio ele te dá muitas possibilidades, e isso fez com que cada vez eu fosse me firmando mais. Eu conseguia atender clientes, trabalhar externamente, realizar projetos, realizar sonhos, e a coisa foi acontecendo. E esse ano eu fiz 22 anos como consultora de investimentos. Acaba tendo um envolvimento até emocional, né? Envolvimento pessoal muito grande, e aí cria esses vínculos realmente. Cria. Quando a gente pega a ata do resultado da Assembleia, é uma expectativa, né? Então, tu vai lá conferir quem ganhou. É tão legal dar aquela notícia, porque mesmo quem faz um consórcio como investimento, que não acredita que vai ser contemplado a curto ou médio prazo, quando você liga e dá aquela informação, a primeira coisa, eu não acredito, é o teu momento, é a tua contemplação, chegou a tua vez. E a gente, Wagner, a gente já realizou tantos sonhos, a gente já mudou a vida de tantas pessoas, porque às vezes, é um consórcio, mas não é. É um cliente que saiu do aluguel, um cliente que não tinha disciplina financeira e começou com 1, com 2, hoje paga 10 consórcios. É aquele casal que estava num processo de separação, que contemplou para comprar a parte do outro e resolver a situação. É a faculdade dos filhos, é a casa da praia, sabe? Então, é muito mais do que um crédito só, né? É uma realização de sonhos e projetos, com certeza. Vamos começar com isso um pouco. O que é exatamente o consórcio, né? E como que ele funciona? Conta um pouco para aquela pessoa que talvez tenha esse receio que você tinha, né? Quando você fala, vamos trabalhar com consórcio, mas quem que compra isso? O que te convenceu exatamente de entrar nisso e achar que é um bom negócio? Primeiro, a questão da credibilidade do sistema, né? Quando eu entrei no consórcio, ainda não era Banco Central, mas já tinha regularizado, já tinha regulamentado muita coisa, que em 91 começou essa moralização, digamos Isso assim, né? Isso porque existia muitos golpes mesmo? Muitos. Tanto que quando o consórcio iniciou, porque o consórcio tem 60 anos, né? O consórcio é algo bem antigo. Então, em 91, quando o Banco Central assumiu, existiam mais de 800 empresas de consórcios. Com essa questão do Banco Central estar fiscalizando, hoje não existem 130. Então, olha a diferença. Então, quem está no mercado tem que trabalhar certo e dentro dos padrões. E isso fez com que o cliente olhasse para o consórcio. Só que o consórcio ainda é um produto que muita gente não tem conhecimento. Então, o que é o consórcio? O consórcio ele é uma compra compartilhada. É um grupo de pessoas
físicas ou jurídicas, que fazem a adesão ao grupo. Esse grupo, quando ele é lançado, ele já vem as características dele, como prazo, créditos, número de participantes e formas de contemplação. Então, o exemplo que eu sempre falo, imagina que nós somos em 5 amigos e queremos comprar uma bicicleta. É mais fácil a gente se juntar e cada mês um ir lá comprar, do que os 5 ficarem guardando separadamente. Então, o consórcio é isso. Todo mundo vai aportando um valor mensal e acontece um sorteio e as contemplações por lance. Sabia que eu fiz isso uma vez? Eu trabalhava na Previdência Social. Nós éramos os terceirizados da Previdência, né? E aí um amigo nosso, o tio dele, trazia computadores do Paraguai e montava e vendia. E aí ele juntou 10 pessoas e eram 10 parcelas, acho que eram R$1.000 o computador. Então eram 10 parcelas de R$100 ou 150. E aí ele fez uma espécie de consórcio, tinha um sorteio, né? Todo mês, né, alguém ganhava um computador. E nos outros meses ajudava uma pessoa a ganhar o computador. Então, vocês fizeram inconscientemente, vocês fizeram um consórcio, porque é justamente isso, é juntar um pouco de todo mundo e fazer um grande volume. Só que nesses 20 anos que eu trabalho, o público do consórcio, ele mudou. Por quê? Porque as pessoas começaram a ver no consórcio uma oportunidade de fazer capital, de trocar de imóvel. Por quê? Porque o consórcio é uma operação barata e os prazos longos, porém metade do período de um financiamento. Então, o consórcio ele foi se adaptando, ele foi mudando conforme o mercado imobiliário foi. E cada vez com mais segurança, cada vez com mais tecnologia também, com cada vez mais acesso do cliente, poder participar das assembleias, ter acesso às informações. Algo que mudou muito também é que antigamente as pessoas tinham que fazer elas faziam o consórcio, elas ganhavam e elas tinham 6 meses para utilizar. Hoje não. Hoje eu contemplei no meu consórcio quem vai decidir em qual vai ser o período que eu vou usar, de que forma que eu vou usar dentro do segmento que eu comprei, sou eu. E até existia um tempo em que o produto estava definido já, qual que era, e tu não podia mudar? Sempre existiu o segmento. Então, o que acontece? Hoje nós atuamos com 3 frentes, né? Consórcios de imóveis, de veículos e de serviços. O que o consórcio imobiliário te permite? Compra, construção, reforma, ampliação, compra de terreno, imóveis no exterior, construção ou compra de galpões, quitação de financiamento. Então, ele abriu mais leques. E agora a última novidade é que você pode usar para comprar imóveis de leilões. Tem algumas regras, mas já é uma porta que se abriu que até pouco tempo não tinha. No veículo, Wagner, eu costumo brincar que tudo que andar, que puder ser alienado, você pode comprar. Carro, moto, náuticos, caminhões, ônibus, aeronaves. Então, ele é uma carta de crédito para o segmento. Então, você só precisa escolher qual segmento você vai investir. Trocar de segmento, isso o Banco Central não permite. Né? Sim, mas eu digo assim, no início, lá nos anos 90, de repente era assim, é um Gol 1990, modelo tal. Chegou nesse ponto de estar definido e hoje não é mais, né? O que acontece? A fábrica, né, as montadoras, elas tinham o consórcio do Corsa, tinham o consórcio do Gol. Por quê? Porque elas contabilizam, e na época já era muito forte isso, tantas unidades da produção para entrega do consórcio. Entendi. Só que o mercado começou a olhar para o lado e assim, não, mas eu posso mudar de ideia. Então, hoje ele é uma carta... um pouquinho diferente. Ou o carro não me atende mais, né? Agora tu família cresceu. Tu quer um porta-malas. Antes tu não precisava de um porta-malas, né? Então, foi mudando. Então, virou uma carta de crédito. Algumas marcas, elas ainda vinculam muito forte a produto delas, principalmente no automotivo, né? Linhas de máquinas agrícolas, porque elas acabam priorizando uma parte da produção para isso. Mas o cliente tem livre escolha, ele pode comprar dentro do segmento qualquer marca, qualquer modelo, ele que vai Você escolher. falou no início ali sobre a faculdade do filho e eu sei que existe uma modalidade relacionada a serviços também, né? Exatamente. Pessoas fazem cirurgias plásticas, enfim, outras coisas. Explica um pouco melhor sobre essa outra ou outras modalidades que existem. Tudo que o consórcio de imóveis e o de veículos não compra, o de serviços, ele veio para atender.
Coisas lícitas, né? Exatamente. E que seja serviços comprovados, né? Certo. Então, também é uma carta de crédito, você não precisa determinar o que vai ser feito. Então, você pode fazer um intercâmbio, pode ser uma faculdade, pode ser a festa de casamento, pode ser a festa de 15 anos, pode ser um tratamento capilar, dentário. Eu preciso ter um fornecedor de serviços que emita ou um contrato ou uma nota fiscal para que a administradora possa pagar. Ele tem prazos menores do que os demais segmentos, né? E normalmente os créditos também são menores. Hoje você encontra no mercado créditos de 10 a 40, 50 mil reais. Dificilmente você encontra um consórcio de serviços maior do que isso. Por quê? Por causa da garantia, né? Cliente ficou inadimplente, como é que eu vou lá arrancar um silicone? Então, o que muda, por exemplo, do segmento de imóveis e de veículos é como você configura a garantia. Normalmente, no consórcio de serviços, você precisa ou de um aval ou de uma garantia complementar, diferente do imóvel e do veículo. Que eles vão lá e realmente apreendem, né? Exatamente. Acho que foi no último programa, acredito, né, que a gente trouxe a Geisa Kisser, advogada, ela falou sobre, logo em seguida também teve a decisão do STF em relação às garantias, né? Isso também influenciou nas questões que envolvem consórcio diretamente? Eu fiz o questionamento essa semana para o meu diretor, depois que saiu a notícia. Para nós ainda não veio nenhuma orientação de como isso vai proceder. Então, ainda não sei te responder se isso vai ser para todos os segmentos ou se é algo específico para o financiamento bancário. Sim. Porque como o consórcio não tem juros, né, então acaba ficando diferente. Então, a gente ainda não tem uma orientação referente a isso. Queria que você explicasse também, né? Você falou sobre a questão do financiamento, né? Que tem juros embutidos e tudo mais. O que faz parte, né? A grosso modo seria, como você mesmo falou, são 10 pessoas, dividem em 10 parcelas, então cada uma paga uma parcela, juntando as duas dá 10 parcelas, dá um inteiro, mas o consórcio precisa ser remunerado também, Sim. as pessoas precisam. Então, o que faz parte dessa parcela que o cliente do consórcio acaba pagando? Ele paga. O consórcio, ele, como eu comentei antes, ele não tem juros, o que tem ele é uma taxa de administração. Essa taxa de administração, o cliente ele já sabe o quanto ele vai pagar quando ele assina o contrato. Lá já vai aparecer crédito, taxa de administração. Essa taxa ela é diluída pelo período todo do teu plano de consórcios. Algumas administradoras trabalham com o fundo de reserva, outras não. O que é o fundo de reserva? Ele é um caixa do grupo. Conforme maior for o fundo de reserva, quer dizer que maior é a inadimplência daquela administradora. Nós hoje, né, até pelo tempo de mercado, nós não trabalhamos mais com fundo de reserva, zero. E tem o seguro de vida. O seguro de vida, por exemplo, até como em função da lei da alienação, o nosso seguro ele se torna obrigatório a partir da contemplação. Por quê, Wagner? Porque se vir a acontecer um sinistro de morte ou invalidez permanente com esse consorciado, se ele não tiver utilizado o crédito ainda, ele vai receber a quitação do valor e a família recebe o valor num cheque, né, numa transferência. Se ele já tiver utilizado o crédito, vai receber o instrumento de liberação. Então, é uma forma de proteção. Nós não somos uma seguradora, nós temos um parceiro. Sim. E aí a gente tem a partir da contemplação, o seguro de vida. Fora isso, não tem mais nenhuma taxa, não tem resíduos, não tem reforços, não tem... E tem atualização de crédito, que eu sou obrigada pelo Banco Central, porque senão eu faço com que o meu cliente perca o poder de compra. Então, uma vez por ano tem uma atualização de crédito pelo INCC. Na Demicon é sempre em janeiro. Então, o cliente comprou agora, em janeiro ele vai ter uma atualização, né, do valor, depois com 12 meses parcela fixas, né, e depois atualiza novamente. Com relação a fazer essa comparação com o financiamento, né, no financiamento, né, na alienação, existe ainda, além do seguro de vida, um seguro do imóvel em si, né? Para o consórcio também não tem? Não, ele é opcional. O cliente pode contrata inclusive fora, nem contrata com a gente. Entendi. O seguro é interessante porque as pessoas estão começando a colocar isso na cultura, né? Que o seguro é algo bom. Então, o de vida é obrigatório, mas o de bens é bem opcional. Mas a maioria acaba fazendo até com medo, né? Que passa uma sensação de segurança, né? Eu estou protegido. Então, tem essa...
Você tinha falado sobre o número de empresas, né, que lá no início deu aquele boom, né, 800 empresas, hoje essas empresas ficaram mais fortalecidas, na verdade, né, são as empresas que restaram no mercado. A que se deve isso exatamente? Que é uma limpa do mercado mesmo, ou os próprios clientes foram procurando as empresas mais confiáveis? Começou a ter uma fiscalização, né? Uma das coisas que mudou, por exemplo, é que antigamente todo o valor de parcela que o cliente pagava ficava de posse da administradora. Então, ali que acontecia os problemas, né? Porque o caixa se confundia entre o dinheiro que era do cliente e o dinheiro que era da administradora, que é a taxa. Com a regularização, se separou isso. Então, hoje, todo o dinheiro que é do grupo, que é de parcela, fica numa conta vinculada ao grupo. Eles não têm acesso assim para movimentar. Então, o valor que vai para a administradora é o valor de taxa de administração. Então, começou a aparecer os problemas. Só que daí o que acontece? As empresas de consórcio, elas não quebram mais. Por quê? Porque o Banco Central, ele diz o seguinte: Wagner, você não pode mais abrir novos grupos, você está com problemas financeiros. E ela estipula um tempo para você arrumar a casa. Se você não arruma a casa nesse período, ela te interdita e coloca a carteira à venda para o mercado. Então, as outras empresas de consórcio foram comprando muitas empresas menores e muitas fecharam, né? Porque não conseguiram se enquadrar no novo modelo do que foi imposto. E o cliente também mudou, né? Hoje, com a internet, reclameaqui.com.br, você tem a vida de todo mundo. Então, isso foi moralizando, foi fazendo com que quem estivesse mais bem estruturado fosse crescendo, se fortalecendo e seguisse. Você diria que hoje não tem erro? Qualquer empresa que está no mercado hoje é uma empresa confiável ou ainda tem alguma... A nível de administradora, hoje eu desconheço, né? Um cuidado que eu sempre digo para o meu cliente, e às vezes eu digo, eu não me importo de perder uma venda para A, B ou C, desde que o meu cliente não esteja sendo enganado e que esteja comprando como funciona o consórcio. Então, muitas vezes, não é a administradora, é como essas informações chegam lá na ponta, né? Então, não existe almoço de graça, porque a gente está falando de um consórcio. Então, toda vez que o cliente achar que está tudo muito fácil, muito lindo e tudo dá, começa a pedir para anotar, começa a pedir para pôr isso oficializar isso, porque pode acontecer algum erro. Mas hoje, quem está no mercado de uma forma geral, eu não tenho ouvido falar nada. Não. Eu percebi um tempo atrás, não sei em que mídia que eu acabei vendo, alguma coisa, não sei se você sabe, sobre como se fosse uma uberização do consórcio. Existe uma plataforma, alguma coisa que meio que trata disso e vendendo aquela ideia que é muito mais barato do que os consórcios tradicionais? Quais são os riscos em relação a isso? O que você pode me falar? Um grande divisor, e aí você teve consórcio comigo, por exemplo, né? Enquanto você só está pagando, você não sabe se a coisa funciona ou não funciona, né? O bicho pega da contemplação em diante. Então, o que acontece? Nós também temos uma plataforma de consórcio digital, porque tem muita gente hoje que não quer contato com... Então, a gente se obrigou a ir para essa opção também. Só que na contemplação, tem uma pessoa para te atender. Né? E tem algumas plataformas que você só tem contato se der problemas. Então, aquele feedback de retorno de documentação, aquele feedback de Wagner, faltou isso, faltou aquilo. Não tem. O robô, ele não te dá essa possibilidade. Então, é inevitável fugir do digital, mas o consórcio ainda tem muito quem é a Juliana, quem é a Demicon no documento, porque para a gente que está no processo, falar de uma matrícula, falar de uma certidão negativa é muito fácil. Tu imagina um cliente receber uma lista de documentos, vou começar por onde? Então, eu acho que quando produtos são mais simples, funciona melhor. Mas quando é mais para o segmento imobiliário, a coisa é um pouquinho mais complicada. Até pensei agora no sentido de que, por exemplo, você consegue, com a sua experiência, com a sua análise sobre os dados, com o histórico do grupo, dizer, olha, Wagner, esse grupo aqui está bem interessante. Esse grupo acho que vai dar bem para ti. Que caindo numa situação digital, talvez o robô direcione... Exatamente. Né? Não tem essa direção, ele vai colocar num grupo qualquer ou no primeiro, não sei como é que vai ser
essa escolha, né? Mas com um analista, com alguém que te dê um suporte, gestor, né? Ele vai poder te orientar melhor, né? Tanto que quando um cliente me diz, Juliana, eu tenho essa situação, eu tenho valores para lance, eu preciso contemplar a curto prazo. O que a gente faz? A gente pega todo o mapa de contemplações, estuda quais são as possibilidades de lance, quais são as possibilidades de sorteio, quais são as formas de lance, e a gente confronta com o que o cliente está dizendo, eu tenho isso, posso isso. Então tá, os últimos 6 meses o grupo entregou dessa forma. Tu te enquadra? Não, então a gente tem que trabalhar com lances menores. Então, essa gestão da cota faz muita diferença para o cliente, porque para o cliente ele não tem esse expertise de saber, vou aqui, vou ali, né? Mudo o meu lance, esse mês é um mês que vale a pena, de repente, cancelar o lance por causa da atualização de NCC. Isso digital não te dá, né? Então, esse carinho, essa gestão, essa ligação, parabéns, você foi contemplado. Não, lá é um e-mail e deu, né? E até nessa programação, né, você falou assim, de repente ele quer ser contemplado logo, todo mundo talvez queira, né? Mas alguém assim, olha, eu não quero que seja agora, eu quero que seja metade do ano que vem. Você consegue analisar isso também e ver qual é o grupo que se torna mais viável e tudo mais. E sugerir, né? Por exemplo, assim, nesse momento... Quanto que eu preciso dar de lance? O robô não vai te dizer. Ou assim, ou começa com um lance menor e estipula um prazo. Se a gente não contemplar até esse período, a gente estuda os lances maiores. É a conversa, né? É a humanização do processo. Né? O robô é sim, não, cliente, não cliente, né? Você vai... É aquilo e não... Quando ele não te responde, não entendi sua pergunta, né? Então, é diferente. Entendi. Juliana, dá uma pausa só para a gente falar um pouco dos nossos apoiadores, começando com a BR Condos. A BR Condos tem sede aqui em Joinville, foi fundada em 2013 e tem uma equipe altamente experiente, com mais de 25 anos de conhecimento em tecnologia e gestão empresarial. Eles são a maior rede de administradoras de condomínios do Brasil. Desenvolvem tecnologia sempre inovadora, né, por um processo que garante a comodidade, a eficiência, né, após a entrega. A BR Condos administra mais de 2.000 condomínios em mais de 150 cidades no Brasil. É a solução perfeita para atender tanto as necessidades dos síndicos como dos condôminos, eliminando as preocupações na escolha da administradora e no dia a dia do condomínio. Saiba mais em brcondos.com.br. Vamos falar também, já que a gente está falando de condomínio, acho que é um assunto que talvez nem era no momento da gente falar, mas já que a gente falou da BR Condos, o condomínio está lá e ele quer fazer uma área de lazer, por exemplo. O condomínio está lá, ele quer implantar energia solar, por exemplo, né, para, de repente, economizar, juntar um pouco de dinheiro, investir nessa questão. O consórcio serviria para isso também? Se ele tiver um único dono, sim, por causa da alienação. Né? Como eles são multiproprietários, a gente não consegue trabalhar da forma, não conseguimos atender por causa da garantia. Mas para a pessoa física, como você mesmo falou, né? Na questão do imóvel, então poderia ser um investimento em energia solar, em questões que envolvem aproveitar a água da chuva também, poderia utilizar algum tipo de serviço, pintura, entra enfim. Como reforma. Então, é porque hoje o consórcio ele pode ser utilizado tanto para compra de um imóvel pronto, como para reforma. Então, quando a gente fala em reforma, a gente está falando de tudo. E placas solares é um mercado que está crescendo muito, as pessoas estão investindo, estão colocando nos seus memoriais descritivos, nos seus cronogramas na reforma e tem funcionado muito bem. Aí o que acontece, como é 1, 2 ou 3 donos, aí todo mundo assina. Quando é um prédio, aí é muita gente envolvida e não tem condições de fazer nada. A não ser que seja, por exemplo, assim, um cliente que tem uma cobertura, né? Que ele vai fazer uma mudança na cobertura dele, porque dele tem uma matrícula dele, né? Não é uma área comum. Quando é uma área comum, a gente não consegue... As unidades, cada um contratar, perfeito. Mas áreas comuns não consigo fazer. Então, de uma forma geral, você falou sobre... imóveis residenciais, né, apartamentos, geminados, casas, exato. Terrenos, terrenos com construção também pode ser utilizado. A Ademicom, isso também vem muito de cada administradora. Nós aceitamos imóveis não averbados. Então, para nossa região, isso faz uma diferença absurda. Nesses casos, o que precisa ter? A matrícula do terreno, o que não precisa estar averbado é a
construção. Quando um imóvel não está averbado, eu não consigo refazer o processo de reforma nele. Por quê? Porque se eu caio numa auditoria do Banco Central, o Banco Central vai verificar, tu tá reformando um terreno? Então, para a questão reforma, o imóvel precisa estar averbado. Para mim comprar um imóvel, ele não precisa estar averbado. Ele precisa estar totalmente averbado? Ele precisa, na construção, na reforma, não precisa. Sim. Mas aí a garantia só vai ser sobre aquela parte de terreno. Essa parte do serviço de reforma poderia incluir a parte da averbação, talvez? Não, porque eu não consigo antecipar. Ele pode, de repente, dividir isso dentro do memorial dele, do cronograma, mas eu não consigo pagar, porque para mim pagar eu tenho que aprovar o cadastro. Então tem que ter essa antecipação. Mas quando o imóvel é 70% averbado, tem muita gente que comprou um imóvel mais antigo, fez uma reforma, mas a base já está escriturada, pode fazer a reforma sem problema nenhum. As questões que envolvem o imóvel, né, que no financiamento às vezes pegam, né, rua sem pavimentação, coisas nesse sentido para o consórcio? Não influencia. A nossa engenharia vai até o local, né, faz a avaliação, ele vai pegar 6 imobiliárias daquela região e faz todo o mapeamento. O que pode acontecer é que o metro quadrado fique um pouco abaixo, né, mas é sempre trabalhado com média, não tem problema. Tanto que a gente trabalha com imóvel rural também. Pois é, para imóvel rural também as pessoas querem um lazer num sítio, né, uma área Campo Alegre, as pessoas usam muito, o pessoal lá de Florianópolis usa rancho queimado, consórcio para imóvel rural. Pode sim. Aí no imóvel rural, ele pode tanto comprar e construir também. Se o rural ele tem muito a questão da fração ideal, né? Então o que acontece? Você pode comprar, mas você deixa um outro bem em garantia, se ele não tiver a matrícula individualizada daquela área. Então é muito difícil a gente dizer assim, ó, não dá. Então a gente vai tentar sempre buscar uma forma, ou colocando um imóvel, um segundo imóvel. Esse segundo imóvel de garantia não precisa ser do cliente, pode ser de terceiros. Né? Então isso faz com que você consiga ter uma flexibilidade. Que tipo de terceiro? Pai, mãe, tios. Próximos. Não precisa ser próximo. O que acontece é que, por exemplo, eu estou comprando um bem pelo consórcio, eu preciso de uma garantia. O Wagner vai me emprestar. Ele entra no processo, né, como devedor, digamos assim, e acaba ele é anuente garantidor. Ele está dizendo que ele aceita deixar o imóvel dele em garantia para o consórcio. E não importando, né, imóvel, automóvel, né, rural, enfim, eu já tenho imóvel, eu posso usar o meu consórcio para adquirir meu próprio imóvel, meu próprio bem? Essa é uma pergunta bem interessante, porque a gente ouve muito falar em alavancagem patrimonial, capital de giro, né? Então, assim, o consórcio ele é uma ferramenta de compra. Só que tem algumas possibilidades que você consegue usar dentro do seu próprio imóvel. Então, por exemplo, nós, de que forma fizemos isso? Fizemos através da opção da reforma. Né? Então, a gente vai verificar se o imóvel está averbado, se a gente consegue fazer essa formatação. Ou algumas vezes o cliente, pessoa física, compra de jurídica. Então, tudo tem possibilidades. Precisamos ver se legalmente isso é possível dentro das regras da administradora, mas tem possibilidade sim de se fazer. Porque senão caracteriza como fraude mesmo, né? Capital de giro, né? Acaba, por isso que a regra é, eu não posso comprar o que já é meu, mas eu posso reformar o que é meu. Sim. Então eu consigo deixar o meu próprio bem em garantia. Porque aí seria uma outra modalidade, que é uma outra condição. É um outro custo, é outra realidade, né? Capital, né? Levantar. Exatamente. Continua em relação aos tipos de imóvel, né? Então a gente falou dos imóveis, falou do imóvel rural. A gente pensa aqui para nossa região, né, imóveis no litoral, imóveis na praia. E aí cai um pouco daquela situação que eu te falei. Compra imóvel na planta, vai pagando para a construtora. Juliana, eu preciso, esse imóvel vai ficar, esse imóvel vai ficar pronto, esse prédio, esse empreendimento, em 2025. A gente consegue se planejar para que eu seja contemplado em 2025? Consegue sim. E o imóvel da planta é bem interessante, porque acontece, você tem a opção que se você contemplar antes da obra estar pronta, e você tiver um imóvel
um outro imóvel que suporte, você pode deixar o outro bem em garantia e já quitar a construtora. Você não precisa finalizar a obra com as matrículas individualizadas. Você, através do contrato de compra e venda, você comprova essa compra. Então, você consegue fugir dos balões, consegue fugir de todas as outras... Atualizações, né? Exatamente. Então, tens essa possibilidade. Quando o cliente tem um prazo muito esticado, ele tem que estar ciente que a única alternativa dele é qual? Ou ele ir para um lance livre, dentro de um consórcio tradicional, ou a segunda opção seria, de repente, uma carta contemplada. Então, a gente vai ter que estudar qual é o tempo que a gente tem para fazer isso. Eu tenho 2 anos. É um tempo interessante. Por quê? Porque a gente vai estudar qual é o grupo que está contemplando, voltamos naquela linha de raciocínio. Tá, Juliana, mas eu contemplei antes do que eu imaginava. Não tem problema, o dinheiro vai estar à sua disposição com rendimentos financeiros. Esse rendimento eu sempre gosto de frisar. Ele não é sobre o valor que você pagou, e sim sobre o valor da carta de crédito. Então, o dinheiro vai estar à tua disposição com rendimentos financeiros até você usar para fazer a operação que você tinha determinado, que é a quitação do apartamento, ou é a compra, ou é um terreno, ou é uma construção. Aí você vai escolher. Acaba economizando um pouco em relação a isso, né? Sim. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma amiga que está contemplada. Ela contemplou vai fazer 3 meses que ela contemplou. O crédito dela, eu mostrei o extrato para ela e disse assim, olha aqui, o teu extrato, né? Ela era 250 mil, a carta dela está em 253, ela não entendeu. Isso é o rendimento, porque como a Selic está alta, então isso faz com que todos os rendimentos aumentem. Então, esse rendimento é teu. Esse valor que você ganha, que está mais aqui, é teu. Por quê? Porque você contemplou, a tua carta de crédito vira dinheiro. Virando dinheiro, eu tenho que corrigir isso para você, eu tenho que rentabilizar isso para você. Vai conseguindo um pouquinho mais, de repente, não estou usando agora, quando vai ver, consegue comprar um imóvel de valor maior do que o inicialmente planejado. E tem clientes que começaram a entender esses momentos do consórcio que não sacam. Eles não sacam nem vendem. Porque eles dizem o seguinte, bom, se eu estou contemplado, está me dando uma rentabilidade de quase 1%, meu dinheiro está rendendo, um dinheiro que eu nem tenho ainda, porque eu não paguei os 250, né? Eu vou ter o crédito. Tenho lá o dinheiro que, se eu quiser daqui um pouquinho comprar um bem, eu posso usar. Então, eles deixam e vão. E muita gente saca só no final, que são os poupadores, né? O cliente vai pagando, não tem projeto nenhum no momento, não tem disciplina de colocar na poupança, então ele paga o boleto, porque o consórcio é o único boleto que você paga para você, né? Você está pagando algo para ti. Então, o pessoal vai pagando, e na hora que decide tem essa possibilidade. Você falou sobre os lances, né? De que forma, que tipo de lance que existe, que forma que a pessoa dá o lance, qual que é a orientação que você tem em relação a isso? A gente tem 4 formas de lance, né? Então, vou falar um pouquinho também do sorteio. Quem participa do sorteio? Pagou em dia, automaticamente está participando do sorteio. Depois a gente tem os lances. Só questão de estatística, né? É um grupo de quantas pessoas são sorteadas, mais ou menos para ter uma ideia? A gente tem grupos variados, né? A gente tem grupos de 2.000 participantes, a gente tem grupos de 5.000 participantes, então depende da configuração do grupo. Então isso muda muito. Quanto mais pessoas por sorteio, não? Depende também, né? Eu tenho grupos hoje que entregam 3 cotas no sorteio. Eles vão escalonando, né? Nos primeiros tantos meses é uma contemplação, depois é para 2. Então, cada grupo tem uma formatação. Os lances é a mesma coisa. Então, a primeira rodada que a gente tem é o lance fixo. O que é o lance fixo? É aquele lance que o cliente não precisa ter dinheiro. Ele usa parte da sua carta para dar lance. Ocorreu a contemplação, em vez de ele aportar, ele desconta. Então, por exemplo, né? Tem uma carta de 100 mil, eu dei 25% de lance, ganhei. Em vez de eu bancar 25 mil para a administradora, eu desconto do 100, eu vou receber 75. E automaticamente o meu saldo devedor vai ser descontado esses 25 mil. E vou pagar proporcional ao valor que eu estou recebendo. Então, essa modalidade é muito legal, porque às vezes o cliente não tem lance, mas ele tem poder de pagamento. Então, o que ele faz? Se ele precisa de 100, ele contrata uma carta de 150. Oferta aquela diferença de lance, pega o que ele precisa
e paga proporcional. Então, ele acelera sem precisar ter dinheiro. Tem um percentual máximo em relação a esse? Sim, normalmente a gente trabalha com 25% a 30% em percentual ou em parcelas, em torno de 60 parcelas, né? Depois a gente tem o lance limitado. O lance limitado é um lance intermediário, onde o cliente precisa ter uma pequena parte para dar de lance. Ele usa uma parte da carta e uma parte de recursos dele. Então, nessa rodada só participa quem ofertou esse percentual, né? Por que a gente trabalha em percentual? Pode usar até o máximo ali que você falou, os 30% mais alguma coisa? Pode sim. Então, ele vai usar, normalmente nos nossos grupos, dá 25%, né? 25% da carta mais 15% do bolso. Então, o que acontece? Ele vai ter essa possibilidade. Se o cliente tem recursos, ele vai para um lance livre, que aí, normalmente, todo o valor que ele aporta, ele precisa pagar. E nós temos um outro lance, que é o lance fidelidade. O lance fidelidade, ele é um lance que, para participar, você precisa ter um número X de pagamentos em dias, ou 8 parcelas, ou 24 parcelas, depende muito do grupo. E naquela rodada só participa quem tem aquele perfil. Então, ele normalmente é um lance livre, muito menor e com menos participantes também. Tu já ouviu falar em contemplação por suplência ou por aproximação, Wagner? Não, nunca ouvi. O que acontece? Às vezes um cliente, ele ganha com 10, 20 números a favor dele. Por quê? Quem ganha na rodada do lance fixo e do limitado são as bolinhas mais próximas do número do sorteio. Só que nesse intervalo, tem muita gente que não dá lance. Então, o que acontece? Ele fica pulando até achar alguém que fez a oferta de lance para ganhar. Só que às vezes você está longe do número. Sim. E o legal é para cima e para baixo. Então, isso vai acelerando as contemplações também. Não vai ser o teu número sorteado, mas vai ser um número próximo a você. Exato. Eu tive um cliente esse mês em veículos, por exemplo. A cota dele era 142 e contemplou a 265. E ele ganhou. Caramba. Na suplência, né? Ele não ganhou na primeira chamada, ganhou na segunda. Só que foram quase 200 números, porque subiu 100 e desceu mais 100. Bastante, né? É bastante coisa. Interessante. Ainda em relação, então, aos lances, existem essas quatro A gente vai estudar o que o cliente, qual é o tempo e o que o cliente tem de capital. Quero para ontem, não tenho dinheiro. Mágica e milagre a gente ainda não consegue fazer, né? A gente vai tentar achar uma possibilidade, mas para uma contemplação mais imediatista, o cliente precisa ter um valor de lance. Existiria um limite em relação a bota ali o valor do lance livre ou junto com o embutido, um percentual que assim chegar um momento que diz assim, não, mais que isso você não pode. Existe alguma coisa nesse sentido? Conforme vai passando os números dos meses, o lance vai diminuindo, porque ele não pode ultrapassar 100% do valor do consórcio com taxa de administração. Então tem uma matemática. E a gente é muito franco em dizer para o cliente, esse é um lance que não vale a pena você ofertar, porque você está praticamente quitando o teu plano. Então, por isso que a gestão é muito importante. E também depende qual é o tipo de operação que você vai fazer. Às vezes o cliente dá um lance maior porque ele está comprando um imóvel lá na ponta com 20%, 30% de desconto. Sim. Então, não dá para generalizar. Cada cliente tem a sua necessidade. Tu quer um exemplo? Agora, na época de pandemia, foi um desespero no primeiro momento, que ninguém vendia nada, ninguém comprava nada. Só que, de repente, o investidor, se tá todo mundo com medo, tem muita gente vendendo. Tem muita gente que, né, os seus negócios também acabaram sendo prejudicados, começaram a torrar imóveis. Quem tinha dinheiro, o que fez? Comprou muito bem. Então, o mercado imobiliário tem muito disso, né? Enquanto uns choram, os outros vendem um lenço. E quanto mais preparado você estiver para oportunidades, melhor você vai comprar. E se a pessoa não tinha o dinheiro inteiro para aproveitar o imóvel da promoção, vamos chamar assim, fez um consórcio e acabou... Exatamente. E a percepção de lar mudou também, né? Porque as pessoas antes iam para casa para dormir. Hoje elas ficam muito mais em casa, hoje elas gostam de ficar mais em casa. Essa casa não dá mais pra gente, tá pequena, é preciso de mais espaço. Exatamente. Eu não quero mais morar aqui, eu quero uma casa, eu mereço uma casa maior. Então o consórcio
na pandemia para cá, cresceu 35%. Sabe que um amigo meu teve muitas lições na pandemia, né, com familiares, doentes e tudo mais, ele mesmo sofrendo com doenças, problemas, e as pessoas tinham mais contato, ficavam mais em casa, e ele disse, não, agora chega, eu quero morar numa condição melhor, eu quero ter um carro melhor, eu quero viajar mais. Então acho que a pandemia também serviu um pouco para reformas, meu Deus, reformas foi me chamou a atenção, né? A gente não tem problema em falar nisso, né? Lojas 1001, né? Logo que abriu o comércio, eu tenho uma 1001 perto da minha casa, eu fui até lá, eu nunca vi tanta gente na 1001. Deu tempo, as pessoas ficaram com tempo de olhar que precisavam pintar o teto, de cortar a grama, de mudar os móveis dentro de casa. A gente não tinha isso. E quando a gente tinha, a gente não queria fazer nada. E a gente foi ficando um dia, foi ficando 2, né? Quantos dias a gente ficou em lockdown que não dava nem para ir quase na padaria, eu vou começar a trabalhar em casa e eu preciso ter um escritório. E aí criou-se, ampliou, reformou, transformou um quarto em escritório, alguma coisa mais silenciosa, né? E muita gente não voltou mais pro ritmo. Mas algo que ajudou muito nós também na pandemia foi as crianças, né? Porque como elas não tinham aula, elas estavam no modo enlouquecer os pais, né? E eu digo porque eu tenho um, né? Porque eu tinha 3 anos, meu Deus, né? Então, eu moro num geminário, então ainda tinha a possibilidade de brincar. Mas, teve clientes que eles me disseram, Juliana, se eu não matei ninguém e não me joguei, foi por Deus, porque com 2, 3 crianças dentro de um apartamento, às vezes um apartamento pequeno, né? Então as crianças nos ajudaram bastante nesse aspecto, a fazer os pais olharem com outros olhos. Muito bem. A gente está falando de consórcio hoje, né? Mas uma modalidade também que chama muito a atenção é a questão do financiamento imobiliário. Então, se você está pensando em adquirir um imóvel, uma possibilidade também é o financiamento. Enquanto pessoas procuram um segundo lar, né, uma forma de investimento, uma casa na praia, enfim, um imóvel para algum parente, ou como forma de investimento mesmo, não importando se é na cidade, se é no interior, se é na praia, às vezes o financiamento é a solução. Aliás, a solução crédito imobiliário é a resposta para o que você procura. Quer um conselho? Não gaste seu tempo andando de banco em banco para ver qual é a melhor taxa. Procure a solução e eles vão buscar a melhor alternativa que melhor se encaixa no seu perfil. Então, essa é a minha dica, não esqueça. Se precisa financiar um imóvel, nós somos a solução. Solução creditoimobiliario.com.br. E se você já tem um imóvel, uma outra modalidade também é o crédito com garantia de imóvel, que você pode também utilizar para uma reforma, para um capital de giro. Essa é uma outra modalidade. Não esqueça, procure solução creditoimobiliario.com.br. Juliana, estamos na reta final da nossa conversa, né? Faltam alguns minutos ainda. A gente falou sobre os lances, né? Sobre as contemplações. O que você poderia ainda esclarecer ao nosso público sobre as questões da contemplação que a gente acabou não abordando até então? Sempre que a gente for falar de uma contemplação, é um momento mágico do cliente, né? Então, nesse momento ele vai ter todo o suporte. Aí vale de novo a questão de um analista, alguém especializado, para que esse momento não seja um pesadelo para ele também, né? Exatamente. E o que acontece hoje, né, que é muito importante, é a gente entender o momento que esse cliente está, por exemplo, da questão do financiamento. O pessoal diz, mas tu fala de financiamento? Jamais. Por quê? Porque cada momento da sua vida, tu tem uma necessidade. Uma coisa que pode ser feito, por exemplo, às vezes o cliente precisa morar, ele vai lá e ele financiou o bem. E logo que ele se estabiliza, ele vem e faz o consórcio para quitação. Então, no momento que ele contempla, ele vai ter essa possibilidade. O que é muito importante deixar claro para o cliente, Wagner, que o que muda do financiamento para o consórcio, por exemplo, é que no consórcio ele não precisa ter entrada. Né? Ele foi contemplado, ele vai ter um crédito para ele utilizar. O consórcio ele pode ser parte ou totalidade. De que maneira ele pode compor esse crédito? Se ele não tiver um imóvel naquela cidade, ele pode usar o FGTS mais a carta de crédito. Se o imóvel for de um valor menor, o que sobrar, ele pode usar para amortização de saldo devedor. Todas as guias, cartório, registro, ITBI, ele pode pedir reembolso da carta de crédito também. Ele não vai precisar de avalista e nem fiador, porque o próprio imóvel é a garantia dele. E ele vai poder comprar tanto de particular quanto de uma imobiliária ou de uma construtora. Porque ele vai ter uma carta de crédito para ele usar como ele quiser. Sorteio não tem carência. A partir do momento que o cliente aderiu ao plano, ele pode ser contemplado a qualquer momento. Não tem... Pagou uma parcela, já pode ser contemplado.
E também tem a questão das parcelas reduzidas, que facilita demais. As parcelas reduzidas vieram para ser um diferencial na forma de planejamento financeiro. Por quê? Porque com pouco eu faço muito. Enquanto você não é contemplado, as parcelas são menores. Exatamente. Aí o que acontece? Aquele cliente que paga um financiamento, eu posso fazer uma parcela menor e quitar o meu financiamento. Em vez de eu pagar em 420, mesmo se ele for o último a ser contemplado, em 220 ele quita. Então ele está falando ainda na metade do período. Se ele nunca der lance, se ele nunca... Quem paga aluguel... às vezes não consegue guardar para ter entrada. Então, vai pagando o aluguel e vai pagando a parcela reduzida, contemplou o que ele pagava de aluguel, ele incorpora na parcela do consórcio e segue a vida bem felizmente dentro do imóvel dele. Pode comprar um terreno e pode construir, pode fazer... uma coisa que a gente tem visto que tem crescido muito, a procura por construções em containers e chalés, por causa tanto do litoral quanto da serra. Então, assim, consórcio é isso. Consórcio é versatilidade, é facilidade. E um outro detalhe, consórcio não trabalha com score. Então, por exemplo, o cliente teve uma dificuldade financeira alguns meses atrás, ele foi contemplado, não tem problema. Se ele tiver alguma restrição, a administradora vai pedir para ele regularizar ou, dependendo, até pode ocorrer uma liberação. Mas não é como o score que já é negado, você naquele momento não tem nada e você foi negado e você nem sabe por que foi negado. Então, são facilidades para o momento da contemplação. Eu fiquei pensando agora sobre o financiamento. A pessoa fez o financiamento, realmente pode fazer até em 420 meses, né, 35 anos. E aí ela disse, agora me estabilizei, vou começar a fazer um consórcio para quitar em menos tempo. Perfeito. E aí dentro desse quesito, o que ele perguntar? O consórcio não vai enxergar que ele tem um comprometimento de renda com o financiamento, que ele não vai poder bancar essas parcelas? Não, o consórcio porque você vai aportando antes, né? Você vai baixando o saldo devedor antes de você pegar o crédito. Então, isso você vai criando um histórico com a administradora. Então, é diferente a percepção financeira, porque você sai devendo muito menos do que você sai devendo num financiamento, né? Então, isso, muitos clientes vêm para o consórcio porque perante o Banco Central já estão, né, nos bancos com a capacidade financeira comprometida, principalmente empresas e grandes empresários. Né? Sobre comprovação de renda, né, outro ponto importante. O que o consórcio considera de documentação para o cliente comprovar a renda que ele tem para assumir uma parcela de consórcio? Nós consideramos imposto de renda, olerites, decore e extrato bancário. Então, por exemplo, Juliana, eu ganho uma parte em folha e uma parte por fora. Você pode juntar, você apresenta os teus extratos e faz a composição de renda. E a renda, ela é uma renda familiar, não é a renda do Wagner, é a renda do Wagner, da esposa, ou dos pais e do filho. A família tem que ter uma capacidade financeira de 3 vezes o valor. Renda bruta, né? Então, é sobre esse valor que a gente vai considerar. Entendi. Agora, eu queria entrar numa situação que a gente falou, de certa forma, sobre que até a tua chamada, né? Especialista em consórcio como investimento. A gente tem aí uns 10 minutos para poder falar disso. E a pergunta que eu vou fazer é justamente assim, muita gente fala sobre usar o consórcio para construção. Paga um consórcio, depois eu jogo o consórcio em cima de outro consórcio e não sei o que, e faz isso. E eu nunca entendi direito um pouco isso. Tendo você aqui, eu tenho a oportunidade, e as pessoas que estão nos assistindo também têm a oportunidade, como uma especialista no assunto, né, para falar sobre isso. Mas antes que você responda, eu vou falar de outro especialista em assunto, né, que é a MAST. A MAST Soluções Contábeis, ela é especialista na contabilização da construção civil. São mais de 16 anos no mercado, né, uma equipe que entrega eficiência, agilidade, são mais de 350 clientes. Eles são especialistas na contabilização de incorporadoras, construtoras, engenheiros, arquitetos, imobiliárias e também holdings. Especializada em planejamento tributário e societário de empreendimentos. Regime especial de tributação e serviço eletrônico para aferição de obras, o chamado SERO. Evite problemas e busque uma empresa especializada na contabilização da construção civil. Saiba mais em mastcontábil.com.br ou Mast Contábeis no Instagram.
Então, Juliana, me explica. Eu sempre quis entender sobre isso. O que que as pessoas falam? Ah, eu pego e daí jogo um consórcio e depois não sei o que, e daí pego outro consórcio e continuo construindo e não sei o que. Me explica como isso funciona. Quem sabe agora eu aprendo. Então, vamos lá. A gente tem várias vertentes, tá? Primeiro é você fazer o consórcio e você construir. Principalmente quando você vai construir várias unidades, né? Geminadas, por Sim. exemplo. Eu tenho um terreno e tenho um projeto. Construir. Bom, agora eu não tenho mais um terreno. Agora eu tenho 4 casas. Mas eu quero vender, mas está alienado. Sim e não. Por quê? Porque você tira a alienação da matrícula mãe, que é o terreno, e eu jogo a alienação ou em cima de uma unidade ou 2, ou em cima de um outro imóvel e libero aquelas unidades para venda. Aí eu tenho opções de continuar pagando, ou eu posso quitar essas cartas de crédito com um desconto. Então, essa é uma opção. Construo, uso na hora da venda, ou eu quito ou transfiro a garantia, ou transfiro o imóvel com a dívida. Alguém assume e começa a pagar. Essa é uma opção. A outra opção é usar o rendimento das minhas aplicações financeiras pagando parcela. Então, por exemplo, o Wagner, ele é um investidor. Ele é um cliente que está acostumado a fazer negócios à vista. O que ele faz? Ele baixa lá 500 mil, 1 milhão, e imobiliza num imóvel. Ele perdeu momentaneamente toda a rentabilidade dele e por um tempo ele perdeu a liquidez. O que o Wagner pode fazer? Ao invés do Wagner baixar 1 milhão da aplicação, baixa um valor menor e trabalha com lance. Pega o valor, deixa uma parte aplicada, continua rendendo, usa aquela parte para ofertar o lance, para contemplar e comprar. Daí eu faço 2 frentes. Eu compro, aumento o meu patrimônio imobiliário, mas não baixei a minha liquidez. Porque o que acontece no mercado financeiro? Tem clientes, perfil de cliente, que se ele não tiver as moedinhas em mãos, ele fica desesperado. Tanto que é um amor e ódio, né? Quem gosta do mercado imobiliário ama e quem gosta do mercado financeiro é mais... Por quê? Justamente pela questão da liquidez. Então, com o consórcio, você pode fazer as 2 coisas. Você pode manter o teu capital e usar ele como uma alavancagem. Você usa ele para multiplicar esse patrimônio. Essa é uma opção. A outra opção também é você comprar mais barato. Né? Se você tem um dinheiro que você está pagando uma carta de crédito e surge a Juliana precisando vender o teu imóvel, o poder de compra é teu. Então, eu vou comprar mais barato agora, coloco o meu inquilino nesse imóvel, o inquilino paga a minha parcela, comecei a construir uma renda passiva, e lá na frente eu posso decidir se eu continuo com esse imóvel numa valorização imobiliária, que hoje rende 15% ao ano, não tenho perdas nenhuma, né? Porque o imóvel só valoriza, ele se paga, por isso que é importante você comprar bem, você começar a estudar o mercado no sentido do que é importante você avaliar num imóvel, e também é uma forma de você fazer renda lá na frente. Outro detalhe importante é você usar uma operação financeira barata. Hoje você ganha 1% ou 0,8% de rendimentos. Você vai pagar 0,10% de taxa de administração para o consórcio. Por que você vai colocar todo o teu dinheiro numa única cesta se você pode diversificar ela? Um outro exemplo que eu sempre falo, né? Ah, Juliana, mas consórcio pode demorar. Se a gente não fizer uma estratégia, pode acontecer. Mas pensa comigo. Wagner, 5 anos você pagando um consórcio numa carta de 300 mil. R$1.000 por mês, tá? Se você colocar na poupança, R$1.000 vai te render nada, praticamente, né? Você demorou 50 meses, você guardou 50 mil. Só que você tem quanto no consórcio? 300. É mais fácil você comprar um imóvel com 300 mil ou com os 50 que você guardou? Sim. Então, você multiplica muito mais rapidamente, né? Então, quanto mais rápido você decide, quanto mais rápido você inicia, mais rápido você tem. Só que você junta muito mais rápido. Aí, com esses 300 mil, eu vou ter uma parcela que ou eu vou usar esse imóvel, ou eu vou alugar esse imóvel, ou vou fazer dele vou me beneficiar como um lazer.
Mas se eu não tivesse feito isso, eu teria 50 mil. Pergunta, qual o risco disso? Nenhum. Porque nesse valor que você pagou, você amortiza totalmente do teu saldo devedor e os teus 300 mil estão tendo uma atualização anual. E essa atualização não é sobre o que você pagou, é sobre os 300. Então você está rentabilizando já de cara. Um dinheiro que não é teu. Com um dinheiro que não é teu. E existe a possibilidade de... eu fui contemplado num consórcio, né, de 300 mil reais. Tá. Eu pegar esse valor e usar em outro grupo para um outro imóvel? Não. Aí o que a gente faz? A gente entra com um processo de reforma em algo que você já tenha e tenta usar o teu patrimônio como garantia dentro das regras da administradora, né? Aí tem que estudar de que forma a gente pode estar conduzindo essa operação. Não tenho nada para deixar em garantia, aí eu te sugiro a gente vender a carta contemplada. A venda da carta contemplada é um mercado crescente e extremamente lucrativo. Então, tem operações que você ganha 50 vezes o que você investiu. Então, vai depender muito do momento da contemplação, mas é algo que, bom, para mim, 300 não me atende, mas se eu ganhar lá 25, 30% em dinheiro, é interessante. Então, você tem as possibilidades. Então, tudo vai depender do momento que você for contemplado, qual vai ser a melhor, mas você não perde nunca. Juliana, muito bem, muito obrigado. Eu acho que a gente conseguiu falar bastante coisa, bem explicado, várias possibilidades. Eu acho que se tornou cada vez mais importante a pessoa ter uma pessoa que possa lhe dar assistência, possa... lhe dar toda a orientação, né, possível. Então eu queria deixar esses minutos finais para você justamente falar isso, né? Dar um recado de algo importante para falar que a gente não falou, um último recado final para quem está nos acompanhando. Fique à vontade, agora o momento é seu. Bom, primeiro quero me colocar à disposição, principalmente para a gente poder desenhar isso, esclarecer dúvidas. E uma frase que eu tenho usado muito nos meus atendimentos: ninguém acorda querendo comprar um consórcio, mas a gente acorda querendo uma casa maior, um carro, um apartamento, uma viagem. Então, se permitam conhecer o consórcio para realizar esses projetos. Hoje, de cada 10 sonhos que um brasileiro tem, que uma pessoa tem, 9 é possível ser realizado pelo consórcio. Então, se permita simular, se permita conhecer, se permita questionar, porque tenho certeza que você vai se surpreender. E liga para mim, manda um WhatsApp, estou à disposição. Muito bem. Juliana, muito obrigado pela tua presença mais uma vez. Foi muito importante, muito esclarecedor. É esse que é o objetivo do nosso programa, sempre trazer algum conteúdo relevante, né, para as pessoas entenderem melhor o que tem em relação ao mercado. Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo que disse, eu preciso ser milionário para investir no mercado imobiliário. Não. Você com pouco consegue investir, busque orientação, né, não importando a modalidade que você escolha. Exato. Que com certeza isso é promissor para a tua vida. Com pouco você faz muito. Né? Eu sempre digo, essa é a regra do consórcio. Eu não preciso me endividar para ter. Né? Você vai conforme você alcança. Compra uma, depois compra outra, e assim você vai conquistando o seu patrimônio. Muito bem, muito obrigado mais uma vez. Obrigada. E muito obrigado você que nos acompanhou todo esse momento. Nosso vídeo fica gravado no YouTube, no Facebook, você pode acompanhar a qualquer momento. Compartilhe com seus amigos. Muito obrigado pela sua audiência, agradeço a todos e espero